o Salmo 61. Salmo 61. Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e todo forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-me que a bondade e a fidelidade o preservem, assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Louvaremos ao Senhor com o hino de 1234, que é o som do piano, a igreja vai se colocar em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos primeiramente pela salvação em Cristo, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de nós estarmos reunidos na casa do Pai. E que nós viemos fazer aqui é adorar ao Senhor. Por isso, cuida de cada mente, cada coração nesta tarde, Pai. E que prepare os nossos corações para nós entendermos a tua palavra, o que o Senhor quer passar para cada um de nós. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.
Josué quer o mundo abraçar na cruz. Em dor, tu tomaste o meu lugar. Eu não sei, nunca entenderei tão grande amor. Encontrei a graça que é sem fim. Eram minhas as feridas e a coroa do sofrer, os açoites e os cravos eram todos para mim. Mas tudo tomaste pra si, sim, tudo foi por mim. Na cruz grande preço pagou e em dores tomou o meu fardo. Senhor, teu amor, se tão profundo é, que o fez por mim morrer. E então, ali, em dor assim falou: oh meu Pai, perdoa-lhes, jamais vi tanto amor. Oh Senhor, contigo seguirei. Eram minhas as feridas e a coroa do sofrer, os açoites e os cravos eram todos para mim. Mas tudo tomaste pra si, sim, tudo foi por mim. Na cruz grande preço pagou e em dores tomou o meu fardo. Eram minhas as feridas e a coroa do sofrer, os açoites e os cravos eram todos para mim. Mas tudo tomaste pra si, sim, tudo foi por mim. Na cruz grande preço pagou e em dores tomou o meu fardo. Na cruz grande preço pagou e em dores tomou o meu fardo. O meu fardo. Vamos, irmãos, as nossas Bíblias. Evangelho segundo João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós leremos os versos 10 a 14. Após a leitura do texto sagrado, o livro de Cânticos nos elevará a Deus em cânticos de adoração ao Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 10 a 14. Nós procederemos essa leitura de forma alternada. João capítulo 1, versos 10 a 14, leitura alternada. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Toda a igreja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Convido a igreja para que se coloque de pé, para continuarmos louvando o nosso Deus. Senhor,
tantos planos pra mim preparou, nem dá pra contar. Nos lábios, nova canção, e bem louvor ao Deus que traz salvação. Maravilhas sem fim operou, preparou, nem dá pra contar. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, quero convidá-los aqui a abrir suas Bíblias. Evangelho segundo João. Evangelho de João. Capítulo 2. Nós leremos os versos 23 a 25. E após essa leitura bíblica, faremos também uma outra leitura em João, capítulo 4, versos 39 a 42. Primeira leitura, João 2, 23 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Outro texto foi em João capítulo 4, versos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Cuida a nossa manhã. Miserável a Deus, essa palavra de oração. Meus irmãos, lidar com o texto bíblico é uma verdadeira aventura. Para tratar deste texto e para entrar dentro das suas minúcias, é necessário que nos dispamos de muitos dos nossos pressupostos, bem como estejamos dispostos a mudar a nossa opinião, assim como pensar que o óbvio nem sempre é o que acontece dentro do texto bíblico. Em muitos momentos de aperto, Deus demonstra a sua providência. Aquelas pessoas que pareciam quebradas, falidas, desfalecidas, são levantadas de um modo impressionante pelo Senhor. Naqueles momentos mais difíceis, quando a situação parece não ter nenhuma saída, é que nós percebemos a intervenção do nosso Deus. Esses são apenas alguns exemplos que nos mostram o quanto nós muitas vezes percebemos aquilo que é óbvio, queremos já entender toda a história, perceber todos os sentidos e ter, na verdade, em nossas mentes já a conclusão da passagem bíblica, quando o Senhor nos surpreende e quando Ele nos demonstra algo radicalmente diferente daquilo que nós pensávamos e das ideias que nós mesmos tínhamos construído como o princípio, o meio ou o fim da história bíblica. Mas não se trata apenas de momentos históricos em que Deus provê algo, ou tempos em que o Senhor soluciona algum problema. Existem momentos no texto bíblico quando as coisas parecem tão claras, tão patentes a nós, que o Senhor, na verdade, nos demonstra um coração humano, nos demonstra as intenções humanas, nos demonstra aquilo que está do ponto de vista humano subjetivo, está além dos olhares comuns,
o Senhor nos demonstra, na verdade, corações. E quantas são as situações que nós observamos Deus tratando sobre corações, Deus falando sobre vidas, Deus falando sobre aquilo que estava, do ponto de vista humano, obscuro ou mesmo escondido, mas que ficam diante do Senhor visíveis e nos são expostos pelo texto sagrado. Esse é um caso que nós encontramos aqui no texto. E parem para olhar a primeira leitura que fizemos. O primeiro texto do qual nós lidamos, e vamos destacar alguns pontos essenciais aí para nós refletirmos a respeito da mensagem do texto sagrado. Bom, logo de início, nós temos que lidar com o povo que está diante da passagem bíblica. Trata-se do povo de Israel, aquele povo tão conhecido por todos nós, o povo que nós vemos, lemos, temos contato dentro do texto bíblico e percebemos tudo o que acontece na história deste povo. Todos nós sabemos como este povo foi liberto do Egito. Nós nos maravilhamos com as grandes ações de Deus, com os grandes sinais que Deus realizou naqueles tempos tão longínquos, como o Senhor conseguiu abrir o Mar Vermelho após ter feito uma série de pragas sobre o Egito, ou mesmo como o Senhor conseguia prover sempre as roupas daquele povo, o seu calçado, e prover também o alimento diário para aquele povo de Israel. Ou mesmo quando nós vemos o povo sendo infiel, o povo sendo um povo rebelde, Deus perdoando. E mais do que isso, como miraculosamente Deus faz com que aquele povo entre na terra de Canaã, vitorioso, vencendo batalhas após batalhas sob o comando de Josué. E nós, em todo o tempo, acompanhamos o povo de Israel. Olhamos aqueles momentos mais difíceis em Juízes, caminhamos um pouco mais durante o período da monarquia e percebemos como é um povo difícil, um povo de difícil trato, um povo rebelde, um povo que se levanta contra Deus e um povo que em todo tempo busca a idolatria. Nós caminhamos e vemos a divisão do reino, nós vemos como aquele povo fica cercado por inimigos cruéis, nós vemos este povo entrar por exílios assustadores, e nós vemos que o povo de Judá, especialmente, é levado para as terras babilônicas, e mesmo aquele povo que resta ainda possui muitas dificuldades. Nós acompanhamos o seu miraculoso retorno. Nós vemos as marcas que ainda estão latentes das grandes perseguições, dos problemas, dos açoites que os babilônicos infligiram sobre o povo do Senhor. Nós vemos o povo se renovar. Nós vemos o povo adquirir novas emoções e, mais do que isso, uma nova experiência com Deus. Nós acompanhamos o surgimento dos Hassidim, o grupo dos piedosos. Nós vemos esse grupo se transformar nos grandes fariseus, homens extraordinários. Nós vemos um povo que praticava a real religião e praticava aquele culto ao Senhor. No templo do Senhor, construído por Herodes o Grande, nós vemos aquele povo aparentemente restaurar as suas forças espirituais. Nós estamos com este povo dentro do primeiro texto. É este povo que o texto nos mostra que é aquele que está diante de Cristo. É o povo apropriado, com uma história apropriada. É o povo que tem toda uma tradição por trás, está coberto e repleto de tradições e uma história muito vívida de relacionamento com Deus. E vejam que privilégio. É o povo da aliança, é o povo que caminhava com o Senhor, o povo que tinha lei, o povo que tinha história, o povo que tinha o grande Moisés, e o povo que agora estava diante do Senhor Jesus Cristo. Mas a mais do que isso, olhem bem esse texto. Nós estamos diante de um povo aparentemente santo, num local aparentemente santo, onde eles estavam. O texto nos mostra que eles estavam na cidade de Jerusalém. Tão sonhada cidade de Jerusalém, uma cidade construída sobre montes, uma cidade segura e uma cidade com uma história riquíssima. É a cidade de Davi, é onde os reis antigos se assentavam para presidir todo Israel. Era a cidade onde estava o templo, era onde emanava a religião e onde podia-se em todo lugar, em toda experiência, contemplar a vívida ação de Deus sobre o seu povo. Era o lugar perfeito. Nós vemos um povo santo, nós vemos a cidade santa e nós vemos um templo santo ali. O templo era o mais especial de todos. Nós conhecemos a história do povo, conhecemos as suas tradições e sempre quando pensamos no povo de Israel, existem duas coisas que marcam profundamente a nossa memória.
Primeiramente, o rito que faz parte da iniciação do povo, o rito da circuncisão. Mas nós também lembramos da lei, mas nós vividamente lembramos da festa, a grande festa da Páscoa. Um momento muito especial, com memórias riquíssimas para o povo de Israel. Era aquele tempo de lembrar, era aquele momento em que o povo se reunia, não simplesmente para comemorar, para festejar, ou mesmo para tomar uma refeição, mas era aquela hora em que o povo lembrava dos grandes feitos de Deus. Naquele dia de Páscoa, eles podiam se lembrar da história de Moisés, que o grande legislador havia dito ao povo: preparem-se, porque o Senhor haverá de passar. Preparem-se, preparem uma refeição, porque o Senhor está pronto a tirar o seu povo desta terra. Coloquem nos umbrais das suas portas o sangue do Cordeiro, porque o Senhor haverá de vingar o seu povo, mas também preparem as suas refeições, porque a Páscoa, a passagem, a saída está chegando. Isso deveria servir de estatuto perpétuo para o povo de Israel, o que significa que este povo deveria manter este rito durante todas as suas gerações. O animal sem defeito deveria ser separado. O animal que não deveria ter os seus ossos quebrados para a refeição. Uma refeição em que o animal deveria ser assado, com pães especiais, com temperos especiais, com uma reunião solene, que era a reunião dentro do culto ao Senhor, mas especialmente uma reunião familiar. Fala-se também que quando alguém não tinha condições, porque a família era muito pequena para um animal, deveria se chamar os vizinhos para comemorar também aquela festa da Páscoa. E nos tempos do Senhor Jesus, era a festa mais especial. Vinham pessoas de todas as regiões do mundo, todas as regiões onde os judeus estavam espalhados, desde a diáspora, deveriam voltar para a sua terra, para ali no grande templo de Herodes comemorar, lembrar, falar e comentar a respeito de como Deus tinha sido providente e como o Senhor ainda continuava a sustentar o seu povo. A mensagem é bela. Assim como o tempo daquele povo naquele momento é belo, o povo, o lugar, o tempo, tudo isso era favorável e fundamentalmente eles tinham o que era de mais precioso no meio deles, eles tinham o Senhor Jesus Cristo. Parece um ambiente perfeito, é um ambiente adequado, onde tudo inspira na presença do Mestre ali entre eles e onde tudo haveria de culminar numa real adoração a Cristo. Mas olhem bem o que esse texto diz. O povo santo, no local santo, numa festa santa, está diante do Mestre e começam a observar os movimentos de Jesus. Nosso Salvador, como sempre, amável, dócil, o Mestre por excelência, aquele que conduzia os seus com muita amabilidade, mas algo que chama a atenção daquelas pessoas, isso que deve ser o centro da imaginação dos irmãos, que certamente já deveriam ter se transportado nas suas mentes para aquele período histórico. O povo observa os milagres de Cristo. O próprio autor inspirado, João, diz que não seria capaz de escrever todos os ditos e feitos do Senhor Jesus Cristo no período em que esteve no mundo. São muitos, são incontáveis. Os milagres de Cristo são intensos, são contínuos, e Cristo sempre se apresenta à pessoa com um toque, com uma manifestação do seu poder, acalmando pessoas, acalmando tempestade, curando, expulsando demônios. E, meus irmãos, há muita intensidade, especialmente nos evangelhos sinóticos, ou os 3 primeiros evangelhos, que narram a velocidade das ações de Jesus e a velocidade, inclusive, da rotina do nosso Mestre. Ele operava grandes milagres. Nenhuma doença poderia permanecer em pé diante de Cristo. Nem mesmo a morte poderia permanecer diante do Salvador. E com um toque, e com uma palavra, e com um olhar, ele libertava pessoas até mesmo das prisões da morte. Não haveria nenhuma enfermidade, nada que nós podemos ter era capaz de parar a Cristo. E os judeus passam a observar. Naquele tempo inspirador, naquela festa inspiradora, com uma história inspiradora e um local também inspiradores, eles passam a observar a Cristo e dele se aproximam. E o texto bíblico nos fala que muitos dos judeus passaram a crer nele porque viram os seus milagres.
E se nós pararmos o texto por aí, ficaríamos maravilhados. Grande é a palavra da salvação, grande é a palavra do Evangelho, grande é a manifestação do nosso bendito Cristo, porque Ele, pelo seu toque, pelo seu agir, pelos seus milagres, conseguiu levar pessoas à salvação e eles creram. E nós olhamos e pensamos, é óbvio que isso aconteceria. É o povo judeu, é o povo de Deus, é aquele povo que já tem uma tradição riquíssima por trás, está no tempo certo, está no local certo. Mas é aí que nós nos lembramos da palavra do apóstolo João, que acabamos de ler na nossa liturgia. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E você lê o próximo versículo, que diz: mas o Senhor Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Os irmãos, vejam que registro chocante e assustador. A mesma palavra é usada aqui, apenas para os irmãos terem uma ideia, quando o texto bíblico diz os sinais que faziam que creram nele, é a mesma palavra usada para o Salvador, como diz, o próprio Jesus não se confiava ou não cria neles. É a mesma expressão grega. O que significa, meus irmãos, é que eles creram em Cristo, eles disseram confessar a Cristo, eles acreditaram no Senhor Jesus, mas era uma crença vazia. Porque do outro lado, o próprio Jesus não cria na crença deles. O próprio Senhor Jesus não cria e não confiava naquela crença deles, porque, acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo não fica olhando para o templo, não olha se o indivíduo é judeu ou gentil, não olhou se aquele era o lugar perfeito, não olhou se aquele era o templo de festa perfeito, mas Cristo olhava aquilo que nenhum olho humano pode perceber, o coração. Cristo olhava corações, Cristo sondava os corações daquelas pessoas e quando olhou os corações, não viu arrependimento, não viu confissão de pecados, não viu uma transformação realizada pelo Espírito Santo, não viu homens e mulheres que falavam: Senhor, nós pertencemos a Ti. Mas viram apenas pessoas sedentas por milagres, viram apenas pessoas sedentas por curas, pessoas sedentas por soluções de seus problemas, viu apenas pessoas sedentas de um egoísmo e repletas de um egoísmo sem par. Por isso que o Salvador, quando diz: olha, mesmo sabendo que eles creram supostamente no seu nome, Cristo a eles não se confia, Cristo deles não se aproxima, Cristo não crê na crença deles, porque eles conhecem o coração, que não tinha sido um coração transformado, continuava ainda a ser um coração petrificado pelo pecado, um coração morto, um coração distante de Deus, um coração que não confessava a Cristo, mesmo sendo o lugar perfeito, mesmo sendo o tempo perfeito, mesmo sendo o povo perfeito, ainda assim o pecado imperava, e ainda nos faz lembrar da palavra apostólica. Ele estava no meio do seu próprio povo, ele pregou, ele operou milagres para o seu próprio povo, mas o seu povo não creu como deveria crer. E o texto mesmo nos vai dizer: não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabia quem era aquele. Ele sabia como estavam distantes, espiritualmente distantes, do toque espiritual do nosso bendito Salvador. Meus irmãos, que tremenda frustração. E nós poderíamos nos frustrar com o texto, mas é aí que nós nos lembramos da palavra apostólica, que aqueles que haverão de crer, estes sim terão vida eterna. E vejam, a crença aparece onde não poderia aparecer, onde seria impossível aparentemente aparecer, num povo estranho, com uma história estranha, num lugar estranho, num tempo estranho. E, meus irmãos, nós voltamos então para o segundo texto da nossa passagem, texto de João, capítulo 4, a partir do verso 39 ao verso 42. E olhem muito bem o que acontece. Para nós entendermos o quanto isso é assustadoramente chocante, é necessário que nós lembremos da história deste povo que está diante de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, saindo de certas regiões, deveria, isso por imposição divina, passar por uma região chamada Samaria. A velha Samaria que nós conhecemos e já ouvimos falar.
quando o texto bíblico fala sobre essa região, fala claramente que os judeus não se davam com os samaritanos, ou seja, aquelas pessoas daquela região. Mas por quê? Ora, não deveria ser o povo que anunciava as boas novas de salvação? Deveria, mas para os judeus não haveria salvação para samaritanos. É um povo, meus irmãos, de uma história trágica, que nos faz lembrar a divisão do reino, que nos faz lembrar do grande império assírio que surgiu do leste, que nos faz lembrar de uma destruição completa do reino do norte, que nos faz lembrar que este se tornou um povo misturado, e um povo que levantava-se como inimigo, grande inimigo do povo de Israel, do povo de Judá. A história é trágica. E a cada ano que se passava, e as gerações que se organizavam e eram construídas, mais se solidificava o ódio, a fúria, o rancor contra os samaritanos. Chegou uma época, e essa é a própria época do nosso Senhor Jesus Cristo, que as glossas dos fariseus, dos escribas, dos intelectuais, chegavam a dizer que era preferível você tocar num porco do que cumprimentar um samaritano. Que você poderia se envolver com coisas imundas que você teria perdão, mas dificilmente teria perdão se você se relacionasse com um samaritano, se falasse com um samaritano, ou mesmo se estabelecesse negócios com os samaritanos. Os autores dizem que há um ódio entre judeus e samaritanos, porque estes eram traidores. Os judeus, povo íntegro, enquanto os samaritanos, à sua vista, eram um povo de traidores, de negligentes, de ímpios, de apóstatas. E para vocês terem uma ideia, era um povo tão difícil que eles mesmos já haviam negado totalmente boa parte dos escritos bíblicos. Eles aceitavam apenas o Pentateuco como a sua regra de fé e como seu texto de leitura dentro das suas exposições bíblicas. Mas mesmo assim, era uma cultura e era uma religião muito complicada. Houve certas misturas com religiões pagãs, houve dificuldades, não criam nos profetas, não criam nos escritos, não criam nos salmos, nenhum desses textos, a não ser o Pentateuco que nós temos diante de nós, esses homens criam. Além disso, o tempo era tão difícil, tão limitado, porque era um momento de grande disputa entre os dois povos. O ambiente era um ambiente complicado, o povo era um povo complicado, difícil. E nós olhamos para a história dos samaritanos e podemos chegar à seguinte conclusão: nunca crerão, nunca abraçarão a fé, nunca abraçarão o Senhor Jesus Cristo. Ora, Cristo é judeu, Cristo tem tradições atrás dele mesmo, Cristo vem de uma família, de uma linhagem fina, de judeu, grande rei. Ou seja, não haveria espaço para ele em Samaria. Para ainda piorar a situação, o primeiro diálogo que Cristo estabelece é com uma mulher. Naqueles tempos isso não era tão permitido como é hoje. E para ainda intensificar a dificuldade, essa mulher tinha vida completamente irregular, completamente bagunçada a vida dessa senhora. E o Senhor Jesus Cristo fala com ela, se comunica com ela, conversa com ela e se revela como Cristo a ela. Meus irmãos, o que podemos esperar de uma aparente, vejam, aparente bagunça, um povo estranho, um diálogo estranho, uma mulher estranha, um ambiente estranho, um ambiente em que não se poderia produzir nenhum tipo de religião legítima. E ali Cristo se manifesta. Mas é na leitura desse texto, meus irmãos, que nós nos impressionamos, primeiro com aquela mulher, e há uma exposição belíssima sobre o seu encontro com Cristo. Mas olhem bem o que essa história vai nos mostrar. Vai dizer que essa mulher, impactada pela mensagem do Evangelho, transformada pela mensagem de Cristo, já compreendendo quem é o Salvador, começa a falar. Ela não se aguenta, ela não consegue conter a mensagem do Cristo, e ela já encontrou o próprio Cristo. Ela sai contando, e a sua pregação é: este homem tem dito tudo que eu tenho feito, vamos ouvi-lo, vamos escutá-lo. Aonde está o milagre aí? Aonde está a grande ação de cura aí? Cristo simplesmente falou o que acontecia na vida daquela mulher, e os homens passam a seguir e a ouvir.
E o mais impressionante, meus irmãos, é que as multidões começam a vir a Cristo, começam a ouvir os ensinos de Cristo, começam a entender as mensagens de Cristo, e parece que aquele grande Tareb, que era na sua tradição o Messias, o segundo Moisés, estava ali, até esse momento brilhante que o texto nos mostra, que eles chegam a um estágio tal que falam à mulher: nós não cremos mais apenas pela sua palavra, mas nós mesmos temos ouvido e temos visto que este é o Salvador do mundo. E os irmãos, vejam que assustador, são samaritanos, é um povo de incrédulos, é um povo que não tem saída, é um povo odiado pelos judeus, mas é um povo que, quando olha para Cristo, quando ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem de reconciliação, e não simplesmente uma mensagem de curas, de libertações, de milagres, eles falam: este é o Salvador. Pela palavra de Cristo, pelos ensinos de Cristo, pelo toque espiritual do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é que eles passam por uma transformação extraordinária. Meus irmãos, nós olhamos para o presente momento em que vivemos, e o quanto se tem dito sobre tradições, o quanto se tem falado sobre igreja, especialmente sobre igreja evangélica. Há indivíduos que gostam de bater no peito, dizer: eu sou de família evangélica há muitos anos, a minha tradição e a minha história é uma história muito antiga, eu tenho familiares muito antigos na minha denominação. Vejam, isso é um bem precioso, porém nós não podemos nos apegar a isso para crermos ou mesmo para entendermos que essa é a base para a nossa salvação individual. Não é isso que nos ensina o Evangelho. Mais do que isso, meus irmãos, quantos ainda pensam que pelo fato de terem uma ou outra experiência simplesmente com Cristo estão salvos? É certo que nós podemos ter experiências, milagres, ações extraordinárias, porém não é isso que garante a nossa salvação. Lembrem-se daqueles leprosos. Eram 10 os que foram ao Senhor Jesus, mas apenas um deles obteve a real salvação pelo nome do nosso bendito e soberano Mestre. Como nós temos vivido em época que é muito ser, é muito ostentar, é muito dizer ser algo, é muito apelar para uma história, sem na verdade participar intensamente dela e espiritualmente dela. Como nós sofremos, meus irmãos, este perigo em todo lugar, em todo tempo. E ao observarmos para este texto aqui, nós nos vemos e podemos nos imaginar: será que nós estamos na mesma situação desses judeus? Será que estamos na mesma situação destes homens que foram ao Senhor Jesus correndo atrás de milagres, que apoiavam-se nas suas tradições, que criam que as suas tradições eram suficientes e iam atrás de Cristo apenas esperando o que Ele poderia fazer? Quantos de nós, meus irmãos, adentram os portões das igrejas simplesmente procurando milagres, procurando curas, procurando soluções dos seus problemas, e quando os problemas são solucionados, a primeira coisa que faz é nunca mais aparecer? Meus irmãos, como se tem vivido uma religião e uma espiritualidade superficial, fraca, fria, e que não tem sentido nenhum quando confrontados com a sublimidade do homem-Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós tomamos esse texto e devemos fazer uma autoanálise sincera, olhando para nós mesmos e pensarmos o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo nesta igreja, o que nós estamos fazendo aqui, neste momento tão especial de Natal, o que nós estamos fazendo aqui, no meio do povo de Deus. Existem pessoas que são aquelas que só aparecem na igreja no momento de festa, Natal, Páscoa. Outros só têm interesse por aquilo que Cristo pode oferecer. Outros ainda acham que igreja é negócio. Meus irmãos, como se tem vivido uma espiritualidade tão fraca, tão frágil, talvez no mesmo nível ou até pior do que esta que os judeus mantinham. Mesmo sendo o lugar perfeito, mesmo sendo o povo perfeito, mesmo sendo o tempo perfeito, eles não creram e não obtiveram a salvação. Mas, meus irmãos, por incrível que pareça, é no exemplo dos samaritanos que nós encontramos
o real relacionamento com Cristo. É no exemplo deste povo impensável, é no exemplo deste povo desprezado pelos judeus, um povo distante, um povo problemático, que nós encontramos o nosso exemplo e onde nós devemos observar cuidadosamente se a nossa vida se alinha com as destes que se encontraram com Cristo e tiveram a transformação espiritual que Cristo concede. Olhem para a história destes homens. Eles foram a Cristo, mas não foram a Cristo por tradições, não foram a Cristo porque tem uma longa história como judeus, porque nem judeus eram. Eles não foram a Cristo porque Cristo realizava milagres, porque o Salvador estava falando ali. Eles não foram a Cristo porque Cristo podia oferecer alguma coisa, ou porque era uma data especial, uma data singular, uma data da Páscoa para aquele povo. Eles simplesmente foram a Cristo por conta do testemunho do Evangelho. E é o Evangelho que nos faz mover as nossas mentes, os nossos corações, a irmos em direção a Cristo. O Evangelho é o próprio Salvador. O Evangelho é arrependimento. O Evangelho é confissão de pecados. O Evangelho é uma entrega completa. O Evangelho é a entrega da mente, do coração, da vida, do corpo e tudo que há em nós, das nossas famílias, uma entrega completa a Cristo. Não é Cristo que simplesmente nos entrega algo, mas sim o Evangelho é renúncia e o acolher, o receber, como o texto bíblico diz, receber a Cristo no nosso ser e no nosso coração. Tomamos o exemplo dos desprezados, tomamos o exemplo do povo que era considerado um povo ímpio, para agora observarmos, foi este povo, desta cidade de Sicar, e olhou para Cristo e reconheceu, está diante de nós o Salvador do mundo. Meus irmãos, o que nós fazemos aqui? Por que você está aqui nesta noite? O que te trouxe dentro dessa igreja, ou a esta igreja? O que te moveu? É a festa do Natal? É a celebração de algo? É simplesmente cura e libertação? É simplesmente busca por milagre? É simplesmente busca por solução de problemas? É claro, meus irmãos, que nós queremos as soluções dos nossos problemas. Mas o que nos deve mover a Cristo é a mensagem de que sobre todos os problemas, Ele soluciona o principal, que é o do nosso pecado. Sobre toda dificuldade que nós temos, Ele soluciona a pior de todas as dificuldades, que é um coração em trevas, um coração em profundo estado de distância de Deus, um coração que não se encontrou com o Senhor. É isso que Cristo vem solucionar, é isso que você deve buscar aqui. As festas são importantes, a reunião é importante, a solução dos seus problemas é absolutamente importante, mas nós estamos aqui em busca de Cristo. E não estamos simplesmente em busca porque Ele não está entre nós, muito pelo contrário, nós o buscamos e nos apresentamos a Ele porque Ele está presente entre nós, preside o nosso culto e recebe a nossa adoração. E é por isso que os nossos corações, estando diante dEle, podem dizer, não só cremos porque ouvimos falar do Evangelho, mas porque nós mesmos constatamos, Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu Salvador, você pode dizer. Ele é o meu Senhor, Ele é aquele que comanda a minha vida e eu renuncio a tudo por amor a Ele. Isso sim é a mensagem do Evangelho, que pode partir de um judeu, que pode partir de um samaritano, que pode partir de um norte-americano, pode partir de um brasileiro, pode partir de você, pode partir de todos nós. A mensagem jubilosa de que nós adoramos a Cristo, nós servimos a Cristo e nos entregamos a Ele, porque Ele é o único que pode nos salvar de todos os nossos pecados, seja ele qual for. A história dos samaritanos é uma história trágica, mas Cristo foi capaz de resolver, reestruturar, salvar e libertar os samaritanos. Ele pode fazer isso conosco. Ele pode nos salvar, Ele pode nos animar, Ele pode fazer com que uma fé fria se aqueça, pode fazer que uma religião que já está cansada, já está afadigada, sem responsabilidades, se reanime como um grande reavivamento espiritual. É Ele que pode fazer isso, não são as emoções,
não são os instintos, não é o dinheiro, não é o poder, mas Cristo que pode nos reanimar, nos reavivar. Se há alguém que ainda não crê no Senhor Jesus nessa noite, esse é o momento de rogar ao Senhor a graça, de rogar ao Senhor o perdão, de falar: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e quero que o Senhor seja o dono da minha existência. Mas quantos aqui já compõem as fileiras do Evangelho há muitos anos, mas podem estar sofrendo, podem estar com uma religião fria, podem estar pensativos, podem estar questionando a sua fé? Nesse momento também de falar: Senhor, reanima a minha fé. Eu sei que Tu és o Salvador do mundo, és o meu Salvador, mas tenho me sentido frio diante da Tua presença. Anima-me a fim de que eu possa servir. E vejam, no exemplo destes aqui samaritanos, há algo muito especial. Eles são os próprios que anunciam. A exemplo daquela mulher que saiu falando para todo mundo, nós também somos chamados, uma vez reconhecendo que Cristo é o nosso Senhor pela Sua palavra, nós também somos chamados a sair pelo mundo. E vejam, sair pelo mundo não significa simplesmente irmos a lugares distantes. Pode significar ir a um vizinho, pode significar ir a um parente, pode significar ir ao irmão, a alguém, amigo de trabalho, amigo de escola, e em todo lugar falar: eu achei o Salvador do mundo, eu achei o meu Salvador, eu achei o meu Senhor, eu achei aquele que, assim como me salvou, pode também te salvar, e te dar a vida eterna, e te trazer a paz, e te trazer a reconciliação com Deus, e te trazer tudo o que você mais precisa, que é a reconciliação com o grande e soberano Deus. Aonde nós estamos? Será que nós somos como esses judeus? Ou será que nós somos como estes samaritanos? Por que nós estamos aqui? O que nós fazemos aqui? E, meus irmãos, sejamos encontrados respondendo a uma só voz, que nós estamos aqui porque encontramos o Salvador do mundo. E a Ele nos rendemos e nele confiamos, agora e para todo sempre. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Nós louvaremos a Deus com o coral da igreja. É verdade. O Natal realmente encanta as crianças e a todos nós, moços ou velhos, independente da idade. Todos somos crianças no Natal. As boas lembranças, por vezes esquecidas, ressurgem enquanto arrumamos a casa ou simplesmente através de uma canção.
Maria era bem jovem quando um anjo lhe anunciou que seria a mãe do Filho de Deus. Ela guardou essas palavras de esperança por longos meses e viajou longas milhas em sua jornada para Belém. Mas, ao chegarem lá, não acharam lugar. Todas as estalagens estavam cheias. Mas ela manteve sua esperança. Deus havia prometido e Maria confiava. Finalmente encontraram um lugar, uma humilde estrebaria. E ali, em meio aos animais, nasceu o Filho de Deus. Ali nasceu a esperança. Nasceu o nosso Rei bebê, cumpriu-se a promessa, eis anjos a cantar. Nasceu na manjedoura está, presente tão precioso. Nasceu hoje é Natal.
agradecer a cada um dos irmãos, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, por este momento tão especial que o Senhor nos concedeu para prestarmos culto a Ele. O Senhor habite a sua vida, no seu lar, na sua família, e sobretudo, Ele seja o Senhor da sua existência. De um modo muito especial, agradecemos aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindas, que Deus os abençoe e que os traga mais vezes para juntos prestarmos culto ao Senhor nesta igreja. Queremos conhecer aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Eu tenho uma relação com nomes aqui, eu vou falando e vocês, por gentileza, se identificando. Tudo bem? Audrey, seja bem-vinda. Mora aqui perto? Seja muito bem-vindo. Deus ricamente te abençoe. Dona Danilda, aqui, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Nossa irmã Tereza, ali no fundo. Terezinha, seja muito bem-vinda. Deus a abençoe. Aline, esposa do Paulo Júnior, muito bem-vinda. Jaine, seja bem-vinda, Jaine. Deus a abençoe. Evaí, seja muito bem-vindo. Deus o abençoe ricamente. Meus irmãos, neste momento, nós teremos uma outra parte também especial que compartilharemos. Minha família da Mari também. O Tiago William falou. Então, você não tinha nem notado. Por favor, agora, família da Marilene e Marcos. Poderíamos se identificar? Por gentileza? Marcos, Lucas. Lucas. O Marcos a gente já conhece, tá? Marcos é de casa. Lucas e
Isabelle e Marielle. Marielle te conhece também. Paulo eu ainda não tinha visto. Paulo é a primeira vez que a gente vê, viu? Elias, seja muito bem-vindo. Deus abençoe ricamente, viu? Sejam muito bem-vindos. Sempre nós estamos com as portas abertas para receber. Então, meus irmãos, nós passaremos a nos organizar aqui para o jantar que haverá na igreja. Então, já sabe, né? Vai ter muito trabalho agora, muita combinância, então todo mundo trabalhando para depois desfrutar desse momento precioso. Todos os irmãos presentes estão convidados para esse jantar com a igreja. Algum aviso? Eu tenho, pastor. Pois não. Irmãos, no dia 17 de dezembro é comemorado o dia do pastor presbiteriano. E hoje vamos fazer uma pequena homenagem aos nossos queridos pastores. Irmãos, quando paramos para pensar sobre o homem que todos os dias cuida das pessoas que compõem a igreja, seja preparando sermões depois de passar horas em oração e muito estudo, seja organizando sua agenda de visitas e ligações para as pessoas que ele entende estarem sob seus cuidados, seja ensinando todo tipo de pessoas, fazendo discipulado, sempre alegre e disposto. Quando pensamos nesse homem, o que verdadeiramente pensamos? Mesmo que muitos pensamentos invadam nossa mente, precisamos entender quem é esse homem, quem designou esse trabalho a ele, porque ele faz tudo isso e para quê? Só poderemos responder tais perguntas com as respostas que a Bíblia nos oferece. Se há alguém que faz tudo o que foi descrito acima, e mais um pouco, é porque há um chamado para este homem, o qual chamamos com muito amor de pastor. Como pastor, a ele foi dado um rebanho de ovelhas, que ele passa a cuidar, ensinar, apacentar, guiar, curar das feridas, resgatar dos lobos para que permaneçam seguras no aprisco, alimentar e ser amável com elas. Essas ovelhas foram dadas ao pastor da igreja pelo Supremo Pastor Jesus, que as comprou com preço de sangue e confiou a alguns homens que conduzisse tal rebanho na verdade. E ele concedeu um para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, 11 e 13. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, segundo Timóteo 4, 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Segundo Timóteo 5, 2, 15. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que nos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. 1 Pedro 5, 2 a 4. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Ser um pastor exige muita responsabilidade. Exige abrir mão de sonhos terrenos e sonhar os sonhos do céu. É trabalhar sem esperar as recompensas terrenas e entender que mesmo que invisíveis sejam os resultados, eles são eternos e é isso que realmente importa. Ore pelo seu pastor.
e pela sua família, não apenas hoje, no dia do pastor. Ore sem cessar por esses homens, pois eles foram constituídos por Deus para cuidar de você. E nós, Memorial Igreja Presbiteriana, agradecemos a Deus pela vida dos nossos pastores, Reverendo Wilson Santana e Reverendo Vinícius Souza, pelo zelo com o qual cuidam do rebanho a eles confiado. Como falar de alguém tão especial que cuida de mim, me faz bem assim, um amigo sem igual. E nas dificuldades ele está junto a mim. Sua vida tem dado e com ele ao meu lado, sinto amor de Deus assim, o bom pastor dá vida por seu rebanho, dá alimento e atenção, como um verdadeiro pai. O bom pastor sempre está ao nosso lado, nos cativa e a seguir seu coração. Como falar de alguém tão especial que cuida de mim, me faz bem assim, um amigo sem igual. E nas dificuldades ele está junto a mim. Sua vida tem dado e com ele ao meu lado, sinto amor de Deus assim, o bom pastor dá vida por seu rebanho, dá alimento e atenção, como um verdadeiro pai. O bom pastor sempre está ao nosso lado, nos
Ó grande Deus, nós somos eternamente gratos, ó Pai, pela tua bênção para conosco, Senhor. Pai, muito obrigado, ó Pai, pelo culto aqui realizado, Senhor. Bem sabemos, ó Pai, que o teu Santo Espírito, ó Pai, levou as nossas orações, o nosso culto a ti, ó Pai, e o teu Santo Espírito, ó Pai, com gemidos inexprimíveis, transforma esse culto agradável tão somente a ti. Ó Deus, agora nesse momento, Pai, nós rogamos, ó Pai, pela vida dos nossos pastores, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos concedidas à Memorial Igreja Presbiteriana, ó Pai, em ter estes servos aqui conosco, para pregar tão somente o teu evangelho aqui nessa localidade, ó Pai. Ó Pai, visita, ó Pai, cada irmão aqui presente, Senhor. Ó Pai, visita os corações, atende, ó Pai, a necessidade de cada um, conforme a tua santa e boa vontade. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos vão lá, única e última palavra. A Igreja Memorial é sempre muito gentil com seus pastores e ao longo dos anos tem repetido isso. Nós, eu e o vereador Vinícius, agradecemos muito pela lembrança, pelo gentil carinho. Agora nós vamos ter um momento muito especial também, que é o do nosso jantar. E é interessante que no momento da janta a gente acaba esquecendo de muitas coisas. Eu queria só trazer algumas recomendações. Uma recomendação é com as nossas crianças. Então eu peço para que, principalmente os pais, fiquem bastante atentos às nossas crianças, evitando principalmente que as crianças subam aqui até essa laje de cima, porque nós temos uma abertura que ainda está um pouquinho perigosa ali e a própria estrutura de cima da laje não oferece muita segurança. Se tivermos as crianças aqui dentro do nosso ambiente, excelente, é apenas evitar que elas subam. Agradecer a Gisela e a Mara, que estão aí já desde cedo na cozinha, com a temperatura de quase 60 graus, e elas trabalhando lá. Então, muito obrigado às irmãs, que Deus continue abençoando. Agradecer a todas as irmãs e irmãos que contribuíram, né, com o nosso jantar, de alguma maneira contribuíram. E agora, talvez a principal recomendação: nós não podemos deixar de conhecer os nossos visitantes. Então, os membros da igreja estão proibidos de fazerem rodinhas, de ficarem em círculos. Não, nós vamos atrás dos nossos visitantes. Mas também não é para ficar que nem um carrapato nos visitantes, porque aí ninguém aguenta. Nós vamos cuidar dos visitantes, a preferência é deles. Então nós vamos conhecer. Por exemplo, nós temos uma soteropolitana aqui, né, que chega hoje na nossa igreja, a Aline. Nós ficamos muito felizes com a chegada dela, o seu Júlio, que está aí, o Evair, que está aí, a família da Marilene e do Marcos, e todos os demais que foram citados. O nosso agradecimento de coração a cada um de vocês, conforme o reverendo Vinícius já havia destacado. Então, a igreja deve se concentrar agora nos visitantes. Não permitam que os nossos visitantes saiam sem um abraço, um aperto de mão, sem conhecer os nossos visitantes. Por favor, e conduzindo também a cada um deles para se servirem, né? As mulheres vão organizar, nós vamos ter um self-service aí, né? E todos vão participar. Então, muito cuidado com os visitantes, vamos cercá-los de amizade, de fraternidade, e dizer para eles que escolheram a melhor parte, que é estar diante de Deus nessa noite. E é certo que o Senhor há de recompensá-los grandemente nessa nova empreitada. Então, sejam todos muito bem-vindos e nós os recebemos com todo amor. Deus abençoe. Obrigado.